Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Bom recebê-lo novamente aqui. Doutor Márcio, olha, vamos falar sobre um assunto que interessa muito as mulheres do Brasil todo, né? Varizes. Sem dúvida. Quero começar perguntando como que elas aparecem. Bom, há uma controvérsia muito grande, né, quanto a isso. Mas, na verdade, as varizes são veias que se dilatam, né, e que não conseguem transportar o sangue de forma adequada, de volta, e com isso eles acabam causando um represamento. Portanto, um dos maiores vilões para a formação das varizes é justamente a gravidade. Então, aqueles indivíduos que ficam muito tempo em pé ou sentado, um sedentarismo muito exacerbado, acabam sendo vítimas, mais cedo ou mais tarde, de alguma afecção varicosa. Poxa vida, quer dizer que a própria gravidade é que já colabora para o surgimento das varizes. A gravidade é implacável com uma série de coisas, né? Verdade. Assim como o tempo também, não tem como a Sem gente dúvida. pará-lo, né? Pois é, as mulheres têm 3 vezes mais varizes que os homens. É um dado que eu tenho aqui no meu iPad. Perfeito. É verdade isso? É verdade, é verdade. Pelas varizes sofrerem uma influência muito grande dos hormônios femininos e, paralelamente a isso, uma influência muito grande também por costumes femininos, o salto alto e outras formas de comportamento, então as mulheres acabam tendo 3 vezes mais varizes que os homens. Então, são 3 mulheres para cada homem. Mas os homens não fiquem tão felizes assim, porque quando tem a genética para desenvolvê-las, vai desenvolver de uma forma, às vezes, até pior do que nas mulheres. Eu conheço um grande amigo meu, que está assistindo o programa, tenho certeza. Ele tem uma varize muito grande e sobressalente. Elas são perigosas, doutor? São. Infelizmente, as varizes, como as veias se dilatam muito e o sangue fica represado dentro delas, esse sangue pode formar o que a gente chama de coágulo. Tá. O coágulo, para quem não consegue imaginar, é a mesma coisa que uma coalhada de sangue. Uma coalhada de leite, nós temos a coalhada de sangue. Então, ele forma aquela ricota dentro de um vaso sanguíneo. Então, esse é o maior perigo, também conhecido como trombose. Entendi. Então, esse é o perigo para aqueles que não tratam das varizes. Olha, você pode participar dessa conversa conosco, nós estamos ao vivo, então eu quero que você envie sua pergunta para este WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo. 11 95033 6870, eu faço a sua pergunta ao nosso convidado. Uma pergunta que a gente também tinha separado aqui. Sim. É a respeito da herança genética. As varizes são heranças genéticas muitas vezes, Sim, doutor? eu diria que na grande maioria das vezes há um fator genético preponderante na formação das varizes. Porque veja bem, para a gente formar varizes, nós temos que ter 2 fatores. Primeiro, um enfraquecimento da parede das veias. Certo. E segundo, um aumento de pressão dentro delas. Esse enfraquecimento muitas vezes é causado por uma informação genética que é passado hereditariamente, né? Então, o indivíduo que recebe os genes para esse enfraquecimento, ele será um indivíduo suscetível a desenvolver varizes, mas ele as desenvolverá dependendo do estilo de vida que vai seguir. Se vai ser uma pessoa que vai praticar esporte, vai seguir uma vida dita saudável, mais dificilmente ele terá varizes. Agora, se for uma pessoa que vai ter uma vida sedentária, uma profissão que fica muito tempo em pé e outras cositas más, ele acaba desenvolvendo as varizes. Doutor Márcio, eu vi que o senhor trouxe aqui Sim. na tela algumas imagens, nós já vamos falar sobre Claro. ela, mas antes eu quero fazer uma pergunta que eu acho muito interessante. Estamos falando das mulheres. Aliás, muito obrigado, as mulheres sempre nos dando o prestígio da sua audiência. Tem uma pergunta aqui da Elisângela de Tatuí, que eu considero muito importante. Usar anticoncepcional, doutor Márcio, é propício a ocorrer trombose? Sim, é uma pergunta muito importante, muito interessante. O anticoncepcional, por se tratar de hormônios femininos, para evitar a ovulação, ele tem um efeito duplo, né, sobre a circulação. O primeiro é que ele é um vasodilatador. Então, onde existam varizes, onde existam veias que já estão dilatadas, esse medicamento propiciará um aumento nessa dilatação. Já ele também vai
mexer um pouquinho com a química da coagulação. Então, indivíduos, principalmente as mulheres, óbvio, que tomam o anticoncepcional, elas têm uma coagulabilidade um pouquinho maior. Tá. Então, o primeiro conselho que eu dou é para que quem tome anticoncepcional nunca fume. Porque o cigarro e o anticoncepcional se potencializam de uma forma muito perigosa em cima da coagulação sanguínea. Caramba, é a primeira vez que eu ouço um especialista falar sobre isso. Quer dizer, o fumo e o anticoncepcional é uma combinação perigosíssima. É uma bomba. E no caso, por exemplo, dessas pessoas que fazem um uso frequente desses dois itens? Então, eu brinco com os meus pacientes que eles vão ter que optar. Ou Ou parar com o anticoncepcional ou parar com o cigarro. cigarro. Eu aconselho parar sempre com o cigarro. Tá bom. Vamos ver então o que o senhor trouxe para nós no computador? Na verdade, às vezes eu costumo sair um pouquinho das perguntas direcionadas. Fique à vontade. Porque aqui eu vou rapidamente falar um pouquinho sobre como é a circulação, porque assim eu acho que o telespectador vai entender um pouquinho mais quando a gente fala de veia, dilatação. Tá. Então, se a câmera puder focar aqui, nós temos um esboço do que é a circulação do corpo humano. O que está em vermelho é a artéria, que transporta o sangue arterial, aquele sangue rico em oxigênio, que vai para a periferia do organismo. E esse sangue, depois que é usado, ele volta pelas veias que estão em azul, que corresponderia a rede de esgoto, vamos dizer assim, para trazer o sangue rico em gás carbônico e com os dejetos das células, né? Isso daqui mostra mais ou menos como é a circulação venosa das pernas. Então, nós temos uma circulação bem lá dentro da perna, que é a circulação profunda, e o retorno superficial. Na profunda, é drenado cerca de 85% do sangue da perna, e na superfície, os outros 15%, 20%. Dentro dessas veias, existem válvulas, que conforme a gente caminha, a musculatura da barriga da perna comprime as veias, impulsionando o sangue para cima. E essas válvulas se fechando, não deixam o sangue voltar. Tá. Esse é o mecanismo do retorno venoso, que vocês vão ouvir falar muito disso, né? Aqui nós temos um esquema do que é uma veia normal, ou seja, com as válvulas que se fecham, e após ela se transformar numa veia varicosa, ou seja, ela perdeu a elasticidade, se dilatou e com isso as válvulas não se fecham, fazendo com que o sangue agora flua contrário ao que seria a circulação. Ele vem em fluxo retrógrado, que a gente chama, ou seja, a gravidade empurrando para baixo. Só que o bombeamento quer empurrar para cima e a gravidade empurra para baixo. Esse cabo de guerra acaba resultando numa dilatação dessas veias, né? Isso é que é a varize. E isso daqui é que são as varizes. Okay. Então, às vezes o indivíduo vê uma coisinha verde assim na perna e não se dá conta que isso já é uma veia varicosa. Tá. Ela já é uma veia doente, mas ela ainda não é dilatada como todo mundo conhece, assim, né? O meu amigo que eu falei, ele tem uma veia bem assim. Então, isso daqui já corre um risco do sangue que está represado dentro dela formar um coágulo. Entendi. Quer dizer, então, na verdade, o rompimento, por exemplo, de uma veia dessa pode causar morte? Não, porque o volume de sangue que sairia por ela não seria suficiente para fazer com que a pessoa morra. Tá. Mas já tive casos, sim, de paciente que chegou a entrar em choque. Tá. Precisou tomar transfusão, porque é uma história tragicômica, mas era uma senhora com varizes exuberantes e um galo picou no tornozelo dela, deu uma bicada. Um galo? Um galo. Tá. Doutor, uma coisa que, já que estamos falando sobre essas que estão sobressalentes, existem varizes internas que nós não conseguimos enxergar? Sim, existem. Deste nível? Deste nível. Como as varizes elas ficam abaixo da pele, se nós considerarmos uma camada de gordura embaixo da pele, ela pode ficar, às vezes, a 1, 2 centímetros abaixo da pele. Tá. E, mesmo dilatada, às vezes ela não é percebida. Então, é muito importante para aqueles indivíduos que tenham alguns vasinhos aparecendo ou parentes consanguíneos com histórico de varizes, é muito importante que façam uma revisão, né, preventiva com um profissional. Muito bem. Doutor Márcio, olha, eu separei uma questão aqui
da Letícia de Curitiba. Ela diz assim, olha só que interessante, ela tem apenas 16 anos de idade e ela já diz que tem algumas varicoses pelas coxas, panturrilhas e atrás dos joelhos. Ela está perguntando se é normal nessa idade. Bom, as varizes, principalmente em mulheres, a partir da puberdade, que é quando os hormônios femininos começam a circular, a partir desse momento elas já são suscetíveis a produzir varizes. Né? Logicamente que com 16 anos é uma idade muito tenra para produzir, mas não é impossível, entende? Então não é anormal ela com 16 anos já possuir varizes. Tem que ver qual é o estilo de vida, tem que ver o peso dela e uma série de fatores, não é? Se ela já faz uso de algum tipo de hormônio. Então não se preocupe com relação à idade, mas procure um profissional, sim, para ver do que se trata. Olha, a Maria do Carmo aqui de São Paulo, ela está perguntando, diz assim, Fábio, pergunta para o doutor se, por acaso, dores intensas nas pernas já é um indicativo dessas varizes internas. Olha aí. Veja bem, quando chega no meu consultório, muitos pacientes chegam com dor nas pernas. Eu queria deixar claro uma coisa, dor nas pernas não necessariamente é de origem circulatória. Né? Tá. E existem dores também que são de múltiplas causas, que acabam associando a parte circulatória, a parte ortopédica junto e às vezes neurológica. Mas sim, peso nas pernas, dor nas pernas, dependendo da situação em que elas ocorram, pode ser o sinal de que algo está errado com o retorno venoso. Portanto, eu aconselho a começar a pesquisa por um cirurgião vascular. Olha só, a Luciana de Natal, lá no Rio Grande do Norte, está nos assistindo, ela fala assim, Fábio, pergunta para o doutor o seguinte, eu tenho aquelas veinhas dilatadas, elas são internas, porém eu sinto muitas dores nas pernas, principalmente quando eu fico muito tempo em pé. O meu problema é genético. Eu gostaria de saber se só com aplicações, por exemplo, locais, eu consigo resolver esse problema, ou se eu preciso fazer uma cirurgia ou até mesmo uma reposição hormonal? Essa é uma pergunta muito importante. Eu espero que ela entenda que sem examinar fica um pouco difícil. Sim. Mas eu vou tentar ser genérico. Veja bem, quando um paciente procura o cirurgião vascular no consultório, se queixando daqueles vasinhos que são chamados de telangiectasias, aqueles vasinhos são capilares que se dilataram. Poxa, mas o que são capilares, Márcio? Você usa uns termos aí terríveis, né? Muito bem, para que o telespectador possa entender, os capilares são os primeiros canos que recebem o sangue usado. Ele equivale àquele caninho que sai debaixo de uma pia, a gente lava a mão, a água servida entra por um ralinho, e aquele primeiro cano é o capilar, e ele desemboca num cano maior na parede. Esse cano maior na parede corresponde a uma veia. Então, toda vez que uma mulher procura o vascular por uma questão estética com relação a esses vasinhos, tem que se fazer uma pesquisa profunda para se saber se não há algo mais interno. Como a gente acabou de falar, de varizes que não são visíveis, muitas vezes esses vasinhos são o sinal de que algo está ruim com a drenagem. Então, não adianta simplesmente chegar e fazer a aplicação. Doutor, agora, para quem está nos acompanhando e de repente ainda não sofre desse mal, como que nós podemos evitar de fato as varizes? Qual seria uma dica de ouro para a prevenção das varizes aparecerem? Bom, para aqueles indivíduos que possuem informação genética para tal, dificilmente vão evitar. Mas existem algumas medidas que nós podemos ter para que ela possa ser postergada ou minimizada. Uma delas, como eu expliquei, o mecanismo de bombeamento do sangue venoso é justamente a musculatura da perna, portanto, o exercício físico é maravilhoso para isso. Mas veja, não precisa perder tempo com academia, coisa, lógico, seria melhor, mas se puder pelo menos caminhar, fazer caminhadas, isso é muito bom. Outra coisa também é evitar ficar muito tempo em pé parado. Então, aqueles indivíduos que trabalhem com alguma profissão que obrigatoriamente tem que ficar em pé, eventualmente utilizar, mas sempre com aconselhamento médico, de meias elásticas, para que faça uma compressão e com isso ajude a bombear o sangue. Isso funcionaria como um equipamento de proteção individual, né, como na medicina do trabalho se chama de EPI.
e outras coisas mais. Agora, o primeiro sinal de qualquer coisa aparecendo, procurar o vascular. Porque é melhor prevenir do que remediar. É verdade. Olha, a Roberta está nos acompanhando agora aqui ao vivo e ela fala assim, doutor, eu gostaria de saber se uma atividade física substitui o uso da meia elástica que o senhor está falando. Bom, enquanto estiver praticando a educação física, sim, ela substitui a meia, mas no momento em que se está na outra fase do dia, às vezes no seu trabalho sedentário, e se for uma pessoa portadora de varizes ou suscetível, sim, aí é importante o uso da meia. O exercício não substitui a meia, mas durante o exercício não precisa da meia. Doutor, tem alguma relação, a Neile Rosa fez uma pergunta e uma outra telespectadora também fez a mesma pergunta sobre as varizes causarem embolia pulmonar. Existe alguma relação entre... Sim, existe. Deixa eu até achar aqui isso. Vou até falar qual é o caso dela. Ela disse que a mãe dela fez uma cirurgia de varizes em 2011 e há 98 dias ela faleceu justamente de embolia pulmonar. Ela quer saber se há alguma relação. Tá. Então, como a gente falava no começo do programa sobre complicações de varizes, então, para quem não entendeu muito bem o que era a formação de um coágulo, então nós temos aqui a imagem, né, uma ilustração de como se forma o coágulo dentro da veia. Tá. Muito bem, como eu disse, o coágulo é como se fosse uma ricota dentro da veia, só que se ele solta e continua veia acima, ele vai impactar no pulmão, ele vai até o pulmão. Daí o nome embolia pulmonar. Porém, a embolia pulmonar, para existir, previamente tem que existir uma trombose, ou seja, a pessoa tem que ter esse tipo de problema, principalmente nas pernas. As varizes, pura e simples, não chegam à embolia pulmonar, a menos que deem uma trombose. O que pode ter acontecido com, acho que a mãe dela, não é isso? Isso, é. O que pode ter acontecido com a mãe dela, e que infelizmente foi uma grande infelicidade, é que ela fez uma cirurgia de varizes e, como qualquer procedimento cirúrgico, às vezes até mesmo fazer um canal ou qualquer coisa, ela teve o azar de, dias após ter uma trombose, que nada tem a ver com a cirurgia, pelo amor de Deus, não pensem que a cirurgia causa isso, ao contrário, ela previne, mas ela teve o azar de ter uma trombose. E, infelizmente, essa trombose soltou um coágulo que foi para o pulmão. Que ele caminhou, na verdade. Ele caminhou, exatamente. Ok. Fábio, boa noite. Eu queria perguntar ao doutor Márcio sobre cirurgia. A cirurgia de varizes que eu tenho que fazer. Quanto tempo eu vou precisar de repouso depois dessa cirurgia? Olha, essa é uma pergunta que todos me fazem e muitos não acreditam no que eu respondo, só depois que fazem a cirurgia. Eu vou buscar aqui um outro arquivinho, que eu tenho uma imagem para explicar como é que é feita a cirurgia. Né? Logicamente que eu só vou mostrar imagens não muito chocantes, Tá. mas as cirurgias hoje de varizes, elas são completa e totalmente diferentes do que eram antigamente. Tá. Então, quando se fala em varizes, obviamente que o único tratamento é tirar aquelas veias que estão doentes. Para cada veia que fica doente, o organismo cria uma veia boa, portanto, não farão falta. Pelo contrário, se elas estão lá, elas vão represar o sangue e isso é prejudicial. Então, essas veias são retiradas. Só que hoje, elas são retiradas de uma forma artesanal. É tudo tirado através de um furinho de agulha na pele e com uma agulhinha de crochê, se puderem focalizar aqui, eu estou mostrando uma agulhinha de crochê com 0,6 milímetro de diâmetro, é muito pequena. Carguinha de caneta Bic, a esfera tem 0,7, a Bic escrita fina. Tá. Né? Então é mais fina um pouco. Ela é mais fina ainda, então é um furinho de nada. Né? E com isso, a gente pesca a veinha através desse... Logicamente que essa aqui é uma imagem, dá a impressão que é tudo muito fácil. Mas isso aqui exige uma habilidade, exige todo um treino para que a gente consiga pescar essa veinha, retirá-la sem machucar os tecidos vizinhos, sem lesar absolutamente nada, sem dor para o paciente, sem cicatrizes, sem pontos. Portanto, hoje, uma cirurgia de varizes feita com tecnologia e técnicas modernas, o indivíduo se recupera para o trabalho em torno de 5 dias. Isso é uma média. Caramba! Existem casos que é só um fim de semana bem descansado, e existem casos maiores, talvez, que vai levar em vez de 5, 7 dias. Mas hoje em dia ninguém amarga mais repouso dentro de casa. E depois que tira a veia, o telespectador pode notar, o que está vendo aqui são pintinhas, na verdade, de tinta.
O furinho que a agulha fez é um negocinho quase que imperceptível. E vocês podem ver que praticamente não sangra, né? Todo mundo me pergunta, puxa, mas uma cirurgia dessa não sangra muito? Não, absolutamente nada. Que coisa, não se né? perde sangue. É a tecnologia, né, doutor? Sim, e com isso se formam menos hematomas, menos dor, menos efeitos antiestéticos e recuperação rápida. E um detalhe que me perguntam sempre, mas e a safena? A safena não é a veia mais importante da perna, ela só ficou famosa porque por ela ser muito comprida, se tira um pedaço dela para pôr no coração. Antigamente, quando a safena tinha problema, ela era retirada. E isso é que causava um transtorno, porque a sua retirada era meio traumática, machucava o trajeto. Só que hoje, o que se faz é a técnica chamada termoablação. Ou seja, ela é queimada por dentro, termo, de calor, sim, e ablação, que ela é queimada, ela é fechada, ela é retirada da circulação. Eu, particularmente, minha experiência é com o uso do laser, né, que é hoje, vamos dizer, a técnica considerada a técnica de ouro para os casos de safena. Mas existe também a radiofrequência, que é um outro método também, só que em vez de utilizar a luz do laser, o calor do laser, ela utiliza a energia elétrica também para fechar. Todas essas cirurgias não fazem corte, não dão pontos e a recuperação é muito rápida. Muito rápido. Coisa, não? Doutor Márcio Alberto, quero agradecer muito a sua presença nessa noite, viu? Eu que agradeço o convite. É pena que o tempo é curto. É pena, né? Porque o assunto vai à frente. Tinha uma outra pergunta incrível aqui, mas realmente nós temos... Se quiser, eu tento responder rápido. Não, tão rápido. Então, eu não me lembro agora da telespectadora. Ela perguntou se massagem pode ser feita em quem tem varizes. Pode, desde que tome muito cuidado na manipulação. Dependendo do tamanho das varizes, e se a manipulação for muito violenta, aí é perigoso. Pode inflamar a veia e gerar uma tromboflebite. Tá então, bom. toma muito cuidado. Doutor Márcio, muito obrigado por ter vindo essa noite. Foi Qualquer encantador. dúvida que o telespectador tiver, pode entrar no www.livredevarizes.com.br e fazer a pergunta diretamente a mim, que eu respondo para todos. Apareceu no vídeo aqui, né? livredevarizes.com.br. Tudo junto.com.br. Obrigado, doutor. Um grande abraço, viu?